Meus amigos, antigamente, Bahia, Vitória, Sport, Ceará, Fortaleza, estava todo mundo nivelado, todo mundo no mesmo patamar financeiro, praticamente. Tanto é que em outros tempos, Ceará e Fortaleza, eles não participavam da Série A. Era muito difícil. O Ceará mesmo ficou muitos anos na Série B e o Fortaleza, entre Série C e B também, alguns muitos anos. Então, praticamente o Nordeste se resumia a Bahia, Vitória e Sport. Eram os times que representavam a região na Série A do Campeonato Brasileiro. O valor que esses clubes recebiam da Globo era iguais. Não tinha diferença nenhuma. Os três recebiam valores iguais. Até mesmo questão de patrocínios. Você que é mais antigo, você vai se lembrar. Patrocínio que era do Bahia era do Vitória. A Fiat mesmo era do Bahia, era do Vitória. A Caixa Econômica era do Bahia, era do Vitória. Então era praticamente a mesma receita. A diferença de um pouquinho a mais, a menos, era na questão de bilheteria. Mas o patamar era exatamente igual. Então isso acabava confortando o torcedor, porque volta e meia o Bahia estava na Série B, Série C, né? O Vitória também, na Série B, na Série C, na Série A. O Bahia disputou a Série C duas vezes. Porque foi para lá, não subiu, ficou mais um ano e subiu. O Vitória foi, subiu e depois voltou de novo. Então, todos os dois têm duas Séries C no currículo. Só que aí, teve um tal de um Belintani, que ele teve uma visão lá na frente de todo mundo, e conseguiu colocar o Bahia dentro de um patamar financeiro maior, que foi a venda aí para o Grupo City. E o Belintani, ele tem essa expertise, tá? E nós temos uma fala dele aqui, de 2 minutos, queria colocar para você. Inclusive esse vídeo circulou em vários grupos no dia de hoje, ele explicando o que seria uma SAF perfeita, ou uma boa SAF, ou uma SAF interessante para um clube de futebol. Eu quero colocar essa fala, mas antes deixa eu completar meu raciocínio, porque o Bahia saiu do patamar igual de Vitória, de Sport, Fortaleza e Ceará. Por alguns anos, o Fortaleza, com boas campanhas, acabou tentando encobrir essa diferença, né? E iludindo um pouco o torcedor, de um modo geral, de todos os clubes, que era possível você competir sem a SAF. Fortaleza trouxe essa sensação, essa maquiagem que era possível. Só que agora o Fortaleza está praticamente indo para a Série B, né, concorrendo ali com o Vitória, ganhou o confronto direto, aqui no Barradão o Vitória ganhou. E aí, meus amigos, o torcedor não aguenta, porque o amor ele sustenta. Sustentou, né? Muita gente fala, Marcos, meu avô, meu pai, meu bisavô, todo mundo foi sempre Vitória nos momentos difíceis e ruins. Só que a nova geração é uma geração mais competitiva e não aguenta, não suporta você não ter o mesmo patamar de competição financeiro, porque realmente é difícil. Enquanto o Vitória investe 20 e poucos, 30 milhões, com muito esforço, e aí tem que pegar esses 20, 30 milhões e quebrar para 30 jogadores, o Bahia vai lá em um jogador só e paga 70 milhões, paga 40 milhões, paga 50 milhões. Everton Ribeiro ganha 2 milhões de reais. Então, é um patamar diferente. E aí vem a agonia. Tá todo mundo agoniado, ninguém suporta mais ficar sem competir. Então nós vamos escutar o Belintani e eu vou voltar para concluir meu raciocínio aí falando diretamente com essa questão do Vitória. Beleza, gente? Pessoal, ontem eu postei aqui um vídeo sobre a SAF do Bahia e começaram a me perguntar assim, qual é a SAF ideal, né? O que você vê como o modelo ideal para o futebol brasileiro? Eu acho que não tem SAF ideal, mas basicamente eu vejo 3 características de uma boa SAF. Primeira, capacidade financeira. O sócio, o investidor, ele chega para aportar um recurso necessário, equilibrado para o desenvolvimento de médio e longo prazo do clube. 2,
visão estratégica do futebol. É alguém que já trabalha com futebol, é um clube europeu que está comprando um clube no Brasil, está se associando a um clube no Brasil, é uma empresa com know-how na gestão esportiva, é alguém que já investe em outro clube, seja lá o que for, nessa linha. E terceiro, visão e gestão de médio e longo prazo. Está se preocupando com dívida, vai investir em infraestrutura, está trazendo executivos capazes de fazer um bom gerenciamento. Quando a gente vai ver as SAFs que estão acontecendo no Brasil, é muito variado o peso de cada um desses 3 blocos dentro de cada projeto. Tem projeto que tem muito dinheiro, gastou muito dinheiro no começo e agora já está reduzindo o investimento, mas tem boa capacidade de gestão de futebol e uma visão de médio e longo prazo, que não pagou dívida, que não está investindo em infraestrutura. Tem outra SAF que tem muito dinheiro, tem capacidade financeira, mas não tinha experiência no futebol, está buscando aprender, mas tem visão de médio e longo prazo e consegue aprender isso também com visão estratégica de médio e longo prazo. Tem SAF que não tem dinheiro, fingiu que tem, não tinha experiência no futebol, mas fingiu que tinha, e não tinha visão de médio e longo prazo e fingiu que tinha. Essa daí já não é SAF, é uma safadeza, é o que eu costumo dizer. Então, eu acho que dentro desses 3 blocos, nunca vai ter a SAF ideal, mas vai ter aquela que reúne em cada um desses 3 itens condições bem razoáveis de desenvolver um clube que hoje está passando por dificuldade, ou não está passando por dificuldade, mas quer criar um próximo ciclo de desenvolvimento mais moderno, mais integrado a uma sociedade anônima do futebol e criar uma nova história. Então, capacidade financeira, visão estratégica do futebol, gestão de médio e longo prazo, enfrentando problemas como dívida, infraestrutura e capacidade de reunir bons executivos para tocar o projeto. Tá bom? Valeu, um abraço. Muita gente fala que a SAF não compra patrimônio. Beleza, não vou entrar nesse mérito, se compra, se não compra. Mas a SAF usa o patrimônio, usufrui da estrutura. E a pergunta que eu digo, quem no Brasil tem 500 mil metros quadrados de área construída, tudo unificado uma coisa na outra? Quem? Pode ser que você me aponte. Não, Marcos, o Atlético Mineiro é assim. Não, Marcos, o Flamengo é assim. Não estou dizendo que são esses clubes, é só um exemplo. Mas o Vitória também é. Então são poucos clubes que têm tudo isso unificado. Por exemplo, o Fluminense está fechando agora uma SAF e ele não tem isso. O Vasco não tem isso. O Botafogo não tem isso. O Bahia não tem isso. No Nordeste aqui, eu que tomei informação, lá no Fortaleza, pequenininho. O Ceará, a mesma coisa. Então ninguém tem. Mas, de contrapartida, eu não acredito que o Vitória vai se tornar SAF num período curto de tempo. Mas sabe o que falta? Falta você subir o degrauzinho. É por isso que o torcedor fica agoniado, porque não vê as movimentações. Marcos Guedes chegar lá na Europa, tentar acesso a algum clube, não vou conseguir acesso nenhum. Não vou conseguir falar com clube nenhum. Mas o Vitória, o Sica já fechou várias SAFs, várias. Tem relacionamento. Agora o movimento SAF, que tem também lá dentro o Marconi, já vai estar dentro do Vitória. O Vitória tem acesso ao presidente da CBF, o presidente da CBF tem acesso à FIFA. Então você, por ser uma instituição atrativa e da primeira divisão do Campeonato Brasileiro até então, você consegue chegar nesses, como é que fala? Esses grupos, né, que investem no futebol. E você viu pela fala do Belintani que é preciso ter dinheiro e também ter experiência no futebol. Porque só o dinheiro também não resolve. Então o Vitória tem como chegar nesses grupos. Apresentar o que é o Vitória, o projeto, a torcida, o Barradão. Apresentar para esses grandes, né, conglomerado de clubes. Isso tem que andar. O degrau de amanhã não pode ser o de hoje. Porque senão, meu amigo, isso vai ficar cada vez mais distante. Cada vez mais difícil, porque já tem o Fluminense, daqui a pouco vem o Vasco, daqui a pouco vem o outro. As opções vão ficando pequenas. Então, meu amigo, forma uma comissão e tenta acelerar esse processo. Tenta avançar com isso. Porque é o único caminho para a gente tentar levar o nosso patamar para o patamar que está o Bahia hoje, financeiramente falando. Não tem outro caminho. Então, deixa aí sua opinião, seu comentário sobre esse tema e sobre esse assunto. Valeu? Vamos nessa. Um abraço a todos. Fui, galera.